Primeiro, tomando como ponto de partida os problemas de nossa época, parecia-me claro como a luz do dia que o crescente alargamento da distância social, meramente temporária, que existe hoje entre o capitalista e o operário, era a chave de toda a questão. Sem dúvida que isso lhes parecerá bastante grotesco e absolutamente insustentável, mas em nossos dias mesmo já existem provas que apontam nessa direção. Há uma tendência a utilizar o subsolo para os serviços menos nobres da civilização. Temos, por exemplo, as passagens subterrâneas, escritórios e restaurantes no subsolo. Eles crescem e se multiplicam. Evidentemente, raciocinei eu, a tendência se acentuou de tal forma que a indústria perdeu o seu direito de existência à luz do sol. Quero dizer com isso que ela foi descendo cada vez mais profundamente e construindo fábricas subterrâneas cada vez maiores, passando uma parte cada vez maior do seu tempo lá embaixo, até que por fim... Não é verdade que, já em nossos dias, o operário dos bairros pobres vive em condições tão artificiais que praticamente não tem acesso à superfície natural da terra? Ainda mais, a tendência exclusivista da classe rica, devida, sem dúvida, ao crescente refinamento de sua educação e ao abismo que se abre cada vez mais entre ela e a rude condição dos pobres, já está levando à interdição, em favor dela, de extensões consideráveis da superfície terrestre. Nos arredores de Londres, por exemplo, cerca de metade das mais bonitas zonas campestres é vedada aos estranhos. E esse mesmo distanciamento social cada vez mais agudo, resultante do extenso e dispendioso processo de educação superior e das crescentes oportunidades e tentações que se oferecem aos ricos para a aquisição de hábitos refinados, fará com que o intercâmbio entre as classes, a realização de casamentos mistos, que hoje retardam a divisão de nossa espécie segundo linhas de estratificação social, se tornem cada vez menos frequentes. Por fim, um dia teremos na superfície os ricos, sempre em busca dos prazeres, do conforto e da beleza, e embaixo os pobres, os operários, adaptando-se ininterruptamente às condições de seu trabalho. Uma vez lá embaixo, eles teriam sem dúvida que pagar taxas, e não pequenas, pela ventilação de suas cavernas. Se se recusassem, seriam condenados a morrer de fome ou asfixiados, até o pagamento da dívida em atraso. Os rebeldes e os indigentes acabariam por morrer. No final se estabeleceria um equilíbrio permanente, e os sobreviventes se tornariam tão adaptados às condições da vida subterrânea e felizes à sua maneira, quanto os habitantes do mundo superior às suas. Segundo me parecia, a apurada beleza destes e a lividez estiolada daqueles eram um resultado bastante natural. O triunfo absoluto da humanidade, que eu havia sonhado, tomava uma conformação diferente no meu espírito. Não tinha sido, como eu imaginava, uma vitória da educação moral e da cooperação geral. O que eu via, em vez disso, era uma autêntica aristocracia, armada de uma ciência perfeita e agindo para levar a uma solução lógica o sistema industrial de nossos dias. Seu triunfo não tinha sido apenas sobre a natureza, mas sobre a natureza e o próximo. Essa, devo adverti-los, era a minha teoria naquela ocasião. Eu não tinha nenhum cicerone providencial, como acontece nos livros de utopias. Minha explicação pode estar absolutamente errada, mas acredito que é ainda mais plausível. Porém, mesmo à luz dessa hipótese, a civilização equilibrada que por fim se tinha atingido devia desde muito ter ultrapassado seu zênite e estava agora em plena decadência. A segurança demasiado perfeita dos habitantes do mundo superior havia-os envolvido num lento processo de degenerescência,
com uma redução geral da estatura, da força física e da inteligência. Isso eu podia constatar de forma suficientemente clara. O que acontecera aos habitantes do mundo subterrâneo eu ainda não suspeitava. Mas, pelo que tinha visto dos Morlocks, e este, a propósito, era o nome que se dava a essas criaturas, podia facilmente imaginar que as modificações do tipo humano entre eles haviam sido muito mais profundas do que entre os Elóis, a bela raça que eu já conhecia. Então sobreviveram as dúvidas inquietantes. Por que tinham os Morlocks levado minha máquina do tempo? Pois estava certo de que tinham sido eles. E por que, se os Elóis eram os senhores, não podiam eles devolver minha máquina? Por que tinham tanto medo da escuridão? Tentei, como disse, inquirir Wina sobre esse mundo subterrâneo. Porém, também ela me deixou frustrado. A princípio, não conseguia entender minhas perguntas. Depois, recusou-se a responder. Ela tremia como se o assunto lhe fosse insuportável. E quando a pressionei, talvez um pouco duramente, desfez-se em lágrimas. Foram essas as únicas lágrimas, exceto as minhas próprias, que vi na Cidade de Ouro. Ao vê-la em prantos, parei imediatamente de atormentá-la com os Morlocks, e só me preocupei em fazer com que ela esquecesse esses testemunhos da herança humana. Em pouco tempo, Wina estava sorrindo e batendo palmas, enquanto eu acendia solenemente um fósforo.